Paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, nós vamos aqui falar hoje sobre o profeta Mirim aí, o profeta Miguel Oliveira e o nosso querido pastor Eliseu Rodrigues e o apóstolo Agenor Duque. O profeta aí, profeta, né, missionário Miguel Oliveira, ele tirou uma foto com Agenor Duque. E aí o nosso querido Eliseu Rodrigues, né, o pastor Eliseu Rodrigues, colocou embaixo lá no comentário que a primeira coisa que ele pediu para o Miguel Oliveira, o pastor Eliseu, que é mentor do Miguel Oliveira, foi não se juntar, né, não se aliar com o Agenor Duque, com o apóstolo, agora ele é apóstolo, né, o Leonardo Sale e com o Pablo Marçal. Por que que o pastor Eliseu Rodrigues falou isso para o Miguel Oliveira? Porque ele sabe que esses caras são picaretas. Ele sabe que esses caras são falsos profetas. Ele sabe que esses caras só enganam as pessoas para arrancar dinheiro. Ele sabe disso. E aí ele passou isso daí para o menino é, é, ele falou que ele passou na primeira aula. Ele falou assim: olha, na primeira aula, eu vou até ler aqui para não ficar nas minhas palavras, para eu não falar coisa errada aqui. Ele disse que foi na primeira aula. Ó, tô colocando aqui, ó. Na nossa primeira aula, eu lhe disse: fuja do Pablo Marçal, fuja do Leonardo Salles, fuja do Agenor Duque. E o Agenor Duque, ele respondeu o nosso querido pastor Eliseu. Olha o que ele diz aqui, ó. A paz do Senhor, pastor Eliseu. Recebo com serenidade suas palavras e como homem de Deus, não devolvo com ódio, mas com temor e responsabilidade diante do altar que sirvo. Aceitei Jesus aos 13 anos de idade, hoje tenho 46. São mais de 30 anos servindo ao Senhor, ganhando almas, libertando cativos e anunciando o reino com zelo. Nunca negociei o altar, nunca parei e sigo firme na missão que Deus me confiou. Nunca tomei um café com o Senhor. Não me conhece, não conhece minha história, minha trajetória, nem meu coração. Por isso, repito as palavras de Provérbios 18:13: responder antes de ouvir é astúcia e vergonha. Cuidado, pastor, o telhado é de vidro. Ainda ameaçou ainda, hein? E quem levanta a pedra contra os outros pode acabar machucando a si mesmo. A Bíblia diz que com a mesma medida que medires, vos medirão também. Lucas 6:38. E mais, toda árvore é conhecida pelos seus frutos. E ele continua aqui, ó. Tenho andado em paz enquanto vejo o Senhor constantemente atacando outros ministros. A pergunta que fica é: por que tanto ódio entre os que deveriam estar pregando o amor? Eu continuo fazendo o que fui chamado para fazer, ganhando vidas para Cristo. Oro por sua vida e peço a Deus que lhe dê sabedoria, humildade, e discernimento para que sua voz edifique e não destrua. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação. Efésios 4, 29. Que o Espírito Santo tenha liberdade em nós. E lembre-se da boca de quem não presta, quem presta e quem vale e quem vale nunca terá valor. Ou seja, ele falou que o Eliseu não vale nada, né? Em Cristo Agenor Duque. Cara, ficou essa resenha aí entre eles. Mas eu vou discordar com Agenor Duque uma coisa. A Bíblia ela confronta os falsos profetas. A Bíblia ela confronta, tá bom? Então, assim, quando o Eliseu Rodrigues, e eu não tô defendendo o Eliseu Rodrigues não, tá bom? Mas quando o Eliseu Rodrigues, ele falou que ele fica perseguindo os outros e tal, falando mal dos outros ministros, é porque a Bíblia manda confrontar essas coisas. A gente vê, por exemplo, nas cartas, por exemplo, de João,
Ele confrontando os falsos profetas da época dele. O apóstolo Paulo fazia isso. O apóstolo Paulo confrontou até mesmo os apóstolos que queriam introduzir algumas coisas da lei no cristianismo. Então, as pessoas que falam isso aí estão totalmente erradas, sabe? E é o que eu falei no outro vídeo que eu fiz. Esse menino ele vai se aliar a Genoduque, a Leonardo Salles. Pablo Marçal já procurou ele. Isso é uma vergonha. Se uma pessoa que não vale nada, sabe, me procurar para se aliar comigo, eu vou ter que me autoanalisar. Porque alguma coisa ele está vendo em mim que ele pode se achegar em mim. Então eu vou ficar com vergonha. Eu vou ficar com vergonha. Por que essas pessoas não chegam, por exemplo, no pastor Eliseu Rodrigues para se aliar a ele? Porque ele já sabe que vai receber um não. Então, é uma vergonha, sim. É até uma vergonha essas pessoas se achegarem a mim. Imagine eu me aliar com elas. Eu concordo com o pastor Eliseu Rodrigues. Deixa aqui embaixo seu comentário. O que você acha sobre isso?